Muito bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, LAC Concursos, professor Fernando com vocês aqui, para dar continuidade às nossas aulas sobre gestão de projetos, tá ok? E hoje é um capítulo muito importante. Por que, professor, é um capítulo muito importante, independente do concurso que você vai fazer? Eu vou fazer agora aquilo que eu prometi para você na primeira aula, se você viu a primeira aula, né? Que são as mudanças que nós temos na sexta edição do PMBOK, tá ok? Então, essa aula é crucial para concurso, tá? Lembrando mais uma vez, gente, você não vai sair doutor em gestão de projetos. O que você precisa saber é acertar a questão da prova, né? Depois, se você quiser se especializar, aí é outro lance, né? Isso que eu sempre digo. Não precisa ser doutor em matéria nenhuma para passar em concurso. O importante é saber a questão, se ela está certa ou errada, ou se é a letra A, B, C, D ou E, dependendo do concurso, tá ok? Então, vamos ver então o que mudou na sexta edição do PMBOK, tá? Então nós temos no PMBOK, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta edição, foi muito importantíssima, né? 2013, e em 2017 nós tivemos aí a sexta edição do PMBOK. Então, professor, vamos lá então, vamos começar. Então lá, ó, PMBOK, sexta edição, a estrutura desse guia, né? Então, o guia PMBOK é único entre os padrões globais da PMI. PMI, que é um instituto que nos traz o PMBOK, traz as questões que estão sendo alteradas no PMBOK, né? E contém um guia. Então, vamos lá, o PMBOK ele contém um guia e um padrão, tá? Então, o PMBOK, que é esse guia, na verdade, ele é um guia e um padrão. Por quê, professor? Ó, o padrão, que é ligado ao chamado ISO 21500, tá ok? Professor, o que é o ISO 21500? O ISO 21500, toda vez que você ouvir falar do ISO, né, que é essa organização, né, internacional também, lembra-se de qualidade, tá? E a qualidade do que esse ISO 21500, professor? Qualidade em projetos, olha só. Então, a sexta edição, ela está cada vez mais o que? Se aproximando do ISO 21500. Então, apresenta conceitos chaves, né? Então, o padrão, né, que apresenta e a fundação por trás do guia e descreve o que fazer para ser bem-sucedido. Então, o padrão é a fundação, é o princípio do guia, tá ok? Então, os padrões. Enquanto o guia expande a fundação com informações adicionais, ó, com informações adicionais, é um roteiro sobre como usar as práticas já comprovadas. Gente, o PMBOK nada mais é que a reunião de expertise, a reunião daquilo que já aconteceu, a reunião daquilo que foi bem sucedido. O Instituto, o PMI, ele fez esse manual, né, esse guia, né, para difundir as boas práticas em gestão de projeto, tá? Então, lembrando, ele é um guia e, ao mesmo tempo, ele é padrão, tá? Padrão que deve ser usado. E vejam só, professor, nunca ouvi falar desse ISO 21500. Então, o PMBOK sexta edição, ele está se aproximando cada vez mais desse ISO, que é o ISO de qualidade em gestão de projetos, tá ok? Então, o PMI não fica lá morto, só pensando no mundinho dele. Por que ele não vai se aproximar de uma coisa que se chama qualidade em gestão de projeto? Lógico que vai, né? Então, vamos lá, ó. Então, desse modo, o guia agora está dividido em 3 partes, né? Essas duas a gente já viu, né? Um guia, né? Conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos, ou seja,
o próprio guia PMBOK, né, que vai se sustentando de boas práticas, e o padrão para o gerenciamento de projetos. Este era o anexo 1 da 5ª edição, né? E o padrão tem aproximadamente 50 páginas, tá? Então, eu tenho o guia e eu tenho o padrão, né? O padrão que é a sustentação. E por último, né, na terceira parte, nós temos os apêndices, glossário e índice. Então, não foge muito do que já eram nos nossos guias, mas, então, você já sabe que ele tem 3 partes. Mas o que há de novo nessa 6ª edição que o professor está dando tanto destaque? Por que eu estou dando destaque, gente? Porque as bancas vão criar questões daquilo que for diferente. O elaborador da questão, ele é um especialista em gestão de projetos. E sendo assim, ele sabe que na hora de elaborar uma questão para quem estudou da 5ª edição, ele vai derrubar esse cara. Tá? Então, por isso a importância de a gente fazer o comparativo da última edição, que é a penúltima, perdão, com a última edição. Vamos lá. Então, o Guia PMBOK, na sua 6ª edição, propõe algumas alterações interessantes. O guia amadureceu em termos de conteúdo e consistência, e há um maior alinhamento com a norma ISO 21500, né? Diretrizes para gerenciamento de projetos, lá do Instituto do ISO, qualidade, e outras normas ISOs, né? ISO 9000, 9001. Então, professor, o que é esse ISO que você está falando toda hora aí? É uma organização internacional de normatização, de criar normas, né? Principalmente baseado em gestão da qualidade. Outra coisa interessante que o PMBOK 6 nos traz, práticas ágeis foram incorporadas ao guia do PMBOK. Gente, porque hoje o mundo ele exige o quê? Agilidade. Então qualquer questão de concurso que fala, olha, a 6ª edição do PMBOK, ela veio para introduzir alguns itens que vão trazer maior agilidade na gestão. Verdadeiro, tá? Então, informações sobre as práticas ágeis e outras práticas interativas, está errado aqui, né? Vamos mudar lá. Muitas vezes utilizadas em um ambiente adaptativo em cada área do conhecimento, tá? A gente vai ver, tá? Se espera aí. A gente vai ver quais são essas áreas do conhecimento dentro de gestão de projetos, tá? São 10 áreas do conhecimento, tá? Mas vamos lá. Continuando. Mas, o que tem mais? Cobertura expandida de métodos ágeis e outras práticas adaptativas e interativas que se interagem, que se interligam. Dado o sucesso da certificação do PMI ACP, a de mais rápido crescimento do PMI, não é uma surpresa que o PMI esteja aumentando as informações sobre práticas ágeis, práticas que vão fazer esses projetos andarem mais rápidos, né? Porque um projeto, você sabe que ele tem que ter um prazo definido, né? Se você viu a primeira aula, né? E esse prazo definido, ele tem que ser cada vez mais lógico, né? Dentro da possibilidade, cada vez mais ágil. Em paralelo, o PMI também publicou um guia de boas práticas focado na agilidade. Olha só, o PMI está preocupado em trazer o quê? Agilidade para a gestão dos projetos. Então, qualquer questão que cair, fala, olha, a 6ª edição vem com foco bastante voltado para a agilidade, para que os projetos se tornem cada vez mais ágeis. Então, os 3 primeiros capítulos foram reescritos. Os 3 primeiros capítulos, o quê? Comparados com as outras versões, né? Então, vamos lá, realinhamento dos capítulos 1 a 3. Então, ele foi remodelado, reescrito. As informações nos capítulos 1 e 3 da edição anterior foram combinadas nos 2 primeiros capítulos. Além disso, esses capítulos estão mais legíveis, ou seja, mais fácil, né? Parecendo mais um livro do que uma norma. Olha só, outra vantagem. Então, a 6ª edição, ela está querendo se aproximar mais do quê?
da facilidade das pessoas lerem esse guia e ele não parecer o quê? Como se fosse uma norma, como se fosse um livro, né, mais agradável. Todas as informações relevantes das edições anteriores foram mantidas, lógico, né? A nova informação reflete a evolução do profissional como motor da mudança organizacional. Preste atenção nisso, hein? Preste atenção nisso. O mundo ele vem mudando, né? E vejam só, as pessoas, né? A profissão do gestor de projeto, do gerente de projeto, ele é o motor da mudança organizacional. É o meio de favorecer valor de negócio. Que a gente viu lá no finalzinho o que é esse valor de negócio na aula passada. Para dar valor ao negócio, para tornar aquele negócio importante, né? Sob o aspecto de todos os participantes do processo, né? Dos stakeholders, das partes interessadas, né? Muito bem, então o capítulo 1 nos traz aí essa importância do motor humano, né? Que é essa pessoa que é capaz de realizar mudanças. O capítulo 2 traz, né? Trata sobre fatores ambientais e ativos, né? Olha só que interessante, né? Muito importante os fatores ambientais, né? Tanto os fatores internos quanto os fatores externos, né? Fatores internos um pouco melhor controláveis, né? Fatores externos, né? Dependem de outras variáveis. Explicando a influência do ambiente em que trabalhamos para finalizar um projeto com sucesso, você precisa alinhar a sua abordagem de gestão, toda vez que fala GP aqui é gestão de projetos, tá? Com a realidade da organização, né? Ajustar o que está lá fora com o que está aqui dentro. Então o capítulo 12 veio para fazer essa análise de todos os ambientes. Capítulo 3, agora é todo dedicado ao papel e às competências do gerente de projeto. Olha só o foco, gente, ó. Incluindo o quê? As habilidades técnicas, as estratégias e a liderança desse sujeito, tá? Esse cara não é mais um qualquer, ele é um líder, né? Isso era parte do capítulo 1 da edição anterior do guia, que é a 5ª edição. Há um toque humano na descrição do papel do gerente de projeto. A comunicação e o network, né? Se ligar a outras pessoas ou outras organizações, são parte crucial no trabalho do gerente de projetos ou da gestão de projetos. Agora é um padrão, agora é um padrão. O guia fala sobre aspectos formais e informais de liderar um projeto. Olha só que interessante, né? Então, o foco de um toque humano, né? Que é baseado na comunicação, no network. O que é network, professor? É você ter uma rede de inteligência, uma rede de conhecimento. Fazer network é você conhecer pessoas, se ligar, se interligar a pessoas, né? Hoje, no mundo moderno, se alguém não pensar em network, né? Fazer essa rede de conhecimento voltado para a sua atividade, está fadado ao fracasso. E aspectos formais e informais de liderança, de liderar. Professor, o que o senhor entende por aspectos formais e informais? Os aspectos formais de liderança é aquele que tem é ligado a uma autoridade, ele tem autoridade para ser líder, né? Mas muitas vezes a gente sabe que ele não precisa ter, né, autoridade, ele não precisa ter um cargo para ser líder, né? Isso aí já a gente estuda lá nas teorias da liderança, né? Então a liderança ela pode ser formalizada, oficial, então às vezes de forma informal as pessoas estão liderando pessoas que não estão ligadas pela hierarquia ou ligadas pela autoridade e responsabilidade. Tá ok? Então, esses 3 capítulos, gente, principalmente esse capítulo 3, é importantíssimo. Então, lá, questão de concurso que pode vir aí, ó. O que mudou com o capítulo 3? Ele trouxe o quê? Um toque mais humano, vendo que esse gerente ele tem um papel muito importante de comunicação
e de network, né? Com o quê? Com o trabalho da gestão dos projetos. E também um guia que vai falar mais dos aspectos formais e informais de liderança. Tá ok? Vejam que o papel que o homem ainda tem a sua importância nesse processo. Vamos lá. A ideia mais importante do capítulo, continuando aí no 3, é sobre política. Agora, a consciência política é um requisito para a gestão de projetos e para o gerente de projetos também. Olha só que interessante, hein? Consciência política. Então, bota lá mais um escopo. O que o gerente de projeto e a gestão de projeto tem que ter? Consciência política. Então, a discussão também inclui a relevância do Instituto, do PMI Talent Triangle e as habilidades essenciais do gerente de projetos para o sucesso do mercado de hoje. Gerenciamento técnico de projeto, liderança e gestão estratégica de negócios, né? Então, o gerente de projetos tem que ter foco nesses 3 aspectos aí nos dias de hoje. Muito bem. O que mais muda na 6ª edição? Temos mais mudança. Uma delas está aqui, ó. Expansão das estruturas organizacionais. Quando eu for falar com vocês de ciclo de vida de projetos, tá? Que vai ser um outro videozinho que a gente vai fazer para vocês. Eu vou falar para vocês sobre a estrutura funcional, matricial e a projetizada. Então, vamos lá. Então, o que tinha na 5ª edição? Funcional, matricial e projetizada. Com a 6ª edição, essas estruturas organizacionais, elas foram ampliadas para estrutura orgânica, estrutura multivisional, virtual e híbrida, além do escritório, do PMO, que é o escritório de projetos. Então, hoje, como professor, então, como que a 6ª edição enxerga? Primeiro vou falar da 5ª edição. A 5ª edição tratava da estrutura funcional. Gente, são conceitos que a gente aprende lá na administração, tá? A gente não vai aprofundar nessas estruturas aqui, senão a gente perde o foco aqui. Professor, para a prova, o que eu preciso saber? Quais são as estruturas? Funcional, matricial e projetizada. Eu vou explicar essas 3 aqui quando eu vou falar lá de ciclo de vida. E as estruturas que podem ser aderidas, estrutura orgânica. Professor, só dar um ênfase aqui na estrutura orgânica. O que é essa estrutura orgânica, professor? É como se as organizações fossem seres vivos, tá ok? Essa é também chamada de estrutura celular. Então, levando em consideração que ela é uma estrutura mais viva, ela tem características mais específicas. Quais são as características, professor? Ela não cresce na vertical, ela cresce na horizontal. Eu tenho menos níveis de autoridade e responsabilidade. As pessoas, todo mundo é líder. Na orgânica, todo mundo tem que ter aspecto de líder. Trabalha em equipe, tá ok? Multidivisional, ou seja, tem várias divisões. Virtual, olha, o mundo de hoje. Eu posso ter uma estrutura que as pessoas, um está nos Estados Unidos, outro está na China, se comunicando por meio da internet, né? Eu posso ter uma estrutura virtual. A característica interessante da estrutura virtual é a representação dela. Deixa eu só botar aqui, fazer uma representação rapidinho aqui para você. Deixa eu só, dessa virtual que é interessante. A estrutura virtual, ela pode ter uma centralização, né? Aqui, né? Uma administração. E ela pode ter aqui ramificações em outros lugares. A maior curiosidade dessa estrutura organizacional, desse organograma, a representação gráfica dela é pontilhada. Professor, por que tem essa pontilhada aqui? Isso aqui é para indicar que as pessoas não estão no mesmo espaço, não estão no mesmo espaço, tá ok? Então, a estrutura virtual tem essa característica aí, tá ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o...
E a híbrida, né? O que é a híbrida, professor? A híbrida é aquela que se utiliza de mais de uma das estruturas, né? Se eu associar mais de duas ou três estruturas, ou quatro, cinco estruturas, eu estou partindo para a híbrida. E além do escritório, né, gente? O escritório de projetos que auxilia muito aí. A gente fez lá na primeira aula a comparação, né? Quais são as funções de um gerente de projeto e quais são as funções de um escritório de projeto. Olha lá, 4 sessões introdutórias foram adicionadas a cada área do conhecimento. Olha só que interessante. As áreas do conhecimento, professor, são quantas áreas do conhecimento? São 10 áreas do conhecimento, tá? 10 áreas do conhecimento. Conceito-chave, consolidação de informações fundamentais para cada área do conhecimento específica e tivemos também tendências e práticas emergentes dessas áreas do conhecimento, considerações de adaptação, descrevendo aspectos do projeto ou do ambiente a considerar no planejamento de cada projeto diferente e abordagens para ambientes ágeis, interativos e adaptativos, né? Sistema ágil aí, que é aquela questão da agilidade que essa sexta edição vem trazendo para a gente. Tá ok? Mas isso aqui não tem grande importância, não. Aqui sim, ó. Aqui, a partir desse momento aqui, a gente tem alguns fatores importantíssimos que pode cair na sua prova, ó. 2 áreas de conhecimento têm nomes novos, tá? 2 áreas de conhecimento têm nomes novos. A gente já vai ver. As 10 áreas de conhecimento e os 5 grupos de processos atuais foram mantidos. Porém, agora existem 49 processos. 49. Antes, professor, quanto que era? 47. 47 processos. Não sei se você lembra, se você viu a primeira aula que eu dei para você. Antigamente nós tínhamos 47 processos distribuídos em 5 grupos, né? Professor, que 5 grupos que são esses, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle junto, tá ok? E encerramento. Encerramento. Então, esses 47 eram distribuídos em 5 grupos. Hoje, os 49 são distribuídos o quê? Também nesses 5 grupos. A gente vai ver isso aí, tá? O que foi introduzido mais, né? O que foi introduzido mais. Gerenciamento do tempo passa a ser gerenciamento do cronograma. Então, gerenciamento do tempo, né, que é uma área do conhecimento, passou a se chamar gerenciamento do cronograma. Olha só que interessante, às vezes uma palavrinha muda, né? Enfatizando a importância da programação e gerenciamento de projetos e alinhamento com a prática Standard for Scheduling. Então, nós temos aí, então, a primeira mudança de nomenclatura de área. Gerenciamento do tempo passou a se chamar gerenciamento do cronograma. Então, levou apenas algumas décadas para o PMI perceber que os gerentes de projetos não gerenciam o tempo, mas sim definem o gerenciamento e gerenciam o cronograma do projeto, né? É o cronograma, é o passo a passo, né? Que vai culminar no tempo, mas são coisas, são sentimentos diferentes. Os gerentes de projeto, eles não gerenciam o tempo, eles gerenciam o quê? O cronograma, né? O cronograma. O tempo, gente, pode acontecer várias situações que o tempo pode ser alterado. Mas o seu cronograma, a ideia é que ele seja um pouco mais gerenciável. Gerenciamento de recursos humanos passa para gerenciamento de recursos. Então, gerenciamento de recursos humanos passa a se chamar gerenciamento de recursos. Olha só que interessante. Professor, eu vou até abrir aqui, né? Lá em gestão de pessoas, né? Antigamente, não era gestão de pessoas, era RH, que era o quê? Recursos humanos, a RH, né? A administração, tem organizações que usam isso ainda, né? A administração de recursos humanos. Administração de recursos humanos. Com o tempo,
Isso foi ganhando outro corpo, né? Passou-se a chamar de gestão de pessoas. Eu não administro recursos humanos, eu administro pessoas, eu gerencio pessoas. Então, gestão, gerenciamento. E hoje o nome vem para uma nova fase, né? Mais gestão de pessoas, gestão com pessoas. Veja que uma preposição muda, né? Eu não vou fazer a gestão da pessoa, vou fazer gestão com a pessoa, tá? Então, hoje também na gestão de projetos, tinha lá gerenciamento de recursos humanos. Ele falou, não, ó, eu vou querer gerenciar recursos. Eu posso até considerar o homem como recurso? Também posso, tá? Mas existem outros recursos. Recursos humanos, recursos mercadológicos, recursos financeiros, recursos materiais. Então, tem vários tipos de recursos. E é isso que a sexta edição, e isso aqui tem grande chance de cair em concurso, tá? É isso que a sexta edição nos traz. Traz o quê? Que agora não é mais gestão de recursos humanos. Passou a ser o quê? Gestão de recursos. Pessoas, equipamentos e recursos físicos agora estão incluídos nessa área do conhecimento, né? Tanto os recursos da equipe quanto os recursos físicos são abordados na sexta edição e, portanto, a mudança de nome. Então, o nome mudou, né? Porque ele agregou outros recursos, né? Apesar que eu não gosto desse termo chamar de pessoas, recursos humanos, né? Já expliquei para você por quê. Muito bem. Há 3 novos processos. Olha só, professor, o senhor falou que tinha 47 processos. E agora nós temos 49 processos. Não era para ter 50? Bom, porque aconteceu? Teve um processo que foi absorvido por outros 2 processos, tá? Você vai entender. Então era para ser 50 e teve um que foi transformado. Essa transformação é importante a gente entender ela. Então lá, 3 novos processos. Gerenciar o conhecimento do projeto faz parte do grupo processos de execução. Então faz parte do grupo processo de execução, o 5º lá, no último, né? Perdão, no último, no do meio, né? Iniciação, planejamento e execução. Então, tá lá. Gerenciar o conhecimento do projeto. Então, esse processo está ligado a quem? Aos processos de execução. E ele de que área do conhecimento nós temos 10? Gerenciamento da integração do projeto. Tá ok? Então, esse aqui é novo. Esse aqui é novo, foi criado agora. Outro, implementar respostas aos riscos. Olha só, implementar respostas, enfrentar, faz parte do grupo de processo de execução também. Então, a execução ganhou 2, ó. Ganhou 2. E da área de conhecimento de gerenciamento dos riscos do projeto, tá? Então, está ligado à área do conhecimento chamada, que são as 10, né? Gerenciamento de risco do projeto. E controlar recursos, olha só, né? Controlar recursos, então, terceiro aqui, é parte do grupo de processo de monitoramento e controle, né? Olha lá, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, então é o quarto grupo, da área do conhecimento de gerenciamento de recursos, né? Que foi aquele que mudou a nomenclatura, que era gerenciamento de recursos humanos. Hoje essa área do conhecimento chama-se gerenciamento de recursos. Tá ok? Muito bem. Então, eu apostaria, essa telinha aqui, você tem que levar ela para a sua prova. Ah, é, professor? É. Tudo aquilo que foi uma mudança bem interessante, né? A inclusão de 3 novos processos. E aqui está a explicação, né? O processo de estimar recursos de atividades ainda é parte do grupo de processo de planejamento, mas ele é associado com a área do conhecimento de recursos, ao invés da área de cronograma. Então, o nosso processo chamado estimar recursos da atividade, ele está no grupo
de processos de planejamento, que é o segundo grupo de processo, mas ele agora não está mais ligado à área de gerenciamento de recursos, né? Ele agora está ligado à área do conhecimento chamada gerenciamento do cronograma. Tá? Então aqui não criou um novo, ele só mudou de casinha dentro do gerenciamento, dentro da área do conhecimento. O processo encerrar aquisições, que era um processo lá do final, né, lá do encerramento, né, foi removido e o trabalho foi para dentro de controlar aquisições, então o trabalho que ele executava, e encerrar projetos ou fases. Então, professor, lá no encerramento, por exemplo, lá tem lá, ó, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Eu tinha 2 processos. Quais eram os processos? Encerrar o projeto ou fase, né, concluir ele, e encerrar aquisições. O que aconteceu com a sexta edição? Não tem mais encerrar a aquisição. Então, eu só tenho o quê? Um processo dentro do encerramento, que é o quê? Encerrar o projeto ou a fase do projeto, tá? Dependendo aí se tiver um projeto ligado a esse projeto que eu estou fazendo. Ok. Mas teve mais mudanças, professor? Além disso, teve, né? As nomenclaturas, né? A seguir, o que muda da nomenclatura de uma edição para outra. Importantíssimo isso aqui também, tá? A quinta edição traz o seguinte lá, um dos seus processos. Realizar a garantia da qualidade, ó. Realizar. Gerenciar, olha só que palavrinha mais bonita, qualidade. Gente, será que eu consigo garantir a qualidade? Olha só o pensamento da sexta edição. Acho que é melhor falar o quê? Gerenciar a qualidade. Tá ok? Então, mas não é só a palavra que muda, o conceito também. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos, né? A gente viu que recursos humanos, né? Ele perdeu humanos aqui, né? Então, vamos lá. Planejar o gerenciamento dos recursos. Planejar o gerenciamento dos recursos, né? Se você entendeu lá que saiu, né? Que os recursos agora não são só os humanos, né? Mobilizar a equipe do projeto. Obter recursos. Mudou para obter recursos. Tá? Controlar as comunicações. Monitorar as comunicações. Gente, vocês vão ver, eu vou chegar lá nessa parte, que a sexta edição veio trazer muito bem a definição do que é monitorar e do que é controlar. Controlar é você o quê? Ó, tá ali, ó, pegando ali, controlando. Monitorar é o quê? Fazer uma análise mais analítica. Então, ao invés de eu controlar as comunicações, eu vou fazer o quê? Monitorar. Controlar riscos passou a se chamar o quê? Monitorar risco. Planejar o gerenciamento das partes interessadas, dos stakeholders. Olha só como que mudou e como é que ficou legal, ó. Planejar o engajamento das partes interessadas. Olha só. Gente, como é que essa expressão muda? Aqui eu fazia o quê? Eu gerenciava as partes, agora não. Eu tenho que ir além. Eu tenho que as pessoas sejam o quê? Engajadas, que as pessoas sejam participantes do processo. Tanto aqueles mais próximos do projeto, internamente do projeto, como aqueles que estão o quê? Lá fora no projeto também. Ok? Muito bem. E, por último, controlar o gerenciamento das partes interessadas. Mudou a palavra controlar para monitorar e mudou o gerenciamento para engajamento também. Monitorar o engajamento das partes interessadas. Tá? Muito importante entender essas mudanças aqui. Tá? Isso aqui vai virar questão de concurso. Tá? Eu posso quase que garantir isso para vocês. Beleza? Então vamos lá. Tailoring. Tailoring, adaptação de processos, né? Você sabe que dentro de projeto nós temos processos.
Significa analisar o projeto para determinar quanta ênfase colocar em cada processo, com base no escopo e tamanho do projeto. Então, eu vou dizer, ó, eu vou adaptar esse processo conforme o escopo. Professor, o que é o escopo? O escopo é até onde o projeto vai, até onde ele vai alcançar. Ah, vou fazer um projeto de uma sala. Qual que é o escopo dela? O custo é X, tempo, Y. O escopo são o quê? Aonde eu posso chegar, até o teto que eu posso... o escopo está muito relacionado com aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou atingir, eficácia, tá? E tamanho do projeto. Então, o PMI, que é o Instituto, enfatiza que o guia PMBOK não é uma metodologia. Tá? O guia explica que o gerente de projeto é responsável pela seleção de ferramentas e técnicas apropriadas, adequadas para cada projeto. Olha a importância do gerente de projeto. Apesar do PMI dar algumas ferramentas, a gente vai ver aqui, são várias ferramentas que existem, a gente não vai conseguir ver todas, não vou mentir para você, mas eu vou falar aquelas que caem no concurso, que é o mais importante. Tá? Vamos lá. Melhor organização das entradas e saídas. Professor, o que são essas entradas e saídas? Você sabe que eu preciso ter num projeto, né, e num processo também, né, mas num projeto, eu tenho as entradas, os recursos, né, os projetos, e eu vou entregar algo novo, que pode ser um novo projeto, que pode ser um novo produto, ou pode ser uma nova marca, né? Vocês viram isso, que projeto tem que entregar isso, né? Então, eu tenho as entradas e saídas. Então, ali, a sexta edição veio organizar melhor essas entradas e saídas. O guia é mais consistente do que as edições anteriores e faz um trabalho muito melhor de explicar por que uma entrada ou uma ferramenta ou técnica é usada em um processo. Então, a sexta edição vem desenhar para dizer, olha, essa ferramenta ela deve ser utilizada por isso, o porquê. Ela explica por quê. Não ficou vago. As saídas de qualquer processo devem se tornar uma entrada para outro processo, a menos que seja uma saída final, um encerramento, por exemplo, né? Então, ele faz uma interligação de processos, né? Da mesma forma, as entradas devem vir de um resultado de um outro processo, a menos que seja externa ao projeto, né? Então, é a interligação desses 49 processos, tá? Esses 49 processos. Plano de gerenciamento do projeto também. O que traz de novo aí? Plano de gerenciamento do escopo, até onde eu vou, né? Plano de gerenciamento dos requisitos e plano de gerenciamento das partes interessadas. Então, nós temos aí esses 3 caminhos aí do plano de gerenciamento. Assim, em diversos processos dos 49, o plano de gerenciamento de projeto é uma entrada e atualizações do plano de gerenciamento de projeto é a saída. Então, vamos lá, ó, repetindo. Em diversos processos, o plano de gerenciamento do projeto é a entrada e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto é a saída. Abaixo da tabela de entrada e saída, uma lista de potenciais componentes do plano de gerenciamento do projeto é identificada. No entanto, os componentes do plano de gerenciamento do projeto, que serão insumos ou atualizados, dependem das necessidades do projeto. Então, cada projeto tem a sua característica. O mesmo ocorre com os documentos do projeto, né? O projeto ele gera vários documentos, né? Que são listados como uma entrada e atualizações de documentos dos projetos listados como uma saída, uma entrega, conforme apropriado. Abaixo da tabela entrada e saída existe uma lista de documentos de projetos em potencial que podem ser entradas ou podem ser atualizados como uma saída. As necessidades dos projetos determinarão os documentos reais do projeto, que devem ser entradas ou atualizados conforme uma saída. Então, vamos lá. Ó, os planos de gerenciamento, quando eles estão só planos mesmo, já estão adequados.
São entradas. Eu vou atualizá-los, são o quê? Saídas. Os documentos de projetos, quando estão já feitos, eles são o quê? Entradas. Quando eu tenho que adaptá-los, quando eu tenho que moldá-los, eles são o quê? Saídas. Ferramentas e técnicas em projetos, tá? A gente vai ver duas ferramentas importantes, tá? Eu vou dar uma aula só sobre essas duas ferramentas que caem em concurso. Mas existem várias ferramentas e várias técnicas em gestão de projetos, tá ok? Então, o que trouxe a nossa sexta edição sobre isso? Então, o PMI reduziu as ferramentas e técnicas, ela enxugou, incluindo apenas ferramentas ou técnicas mais utilizadas. Bacana. Da mesma forma, para evitar a repetição, qualquer ferramenta ou técnica específica é definida apenas uma vez. Não fica repetindo. As ferramentas e técnicas comumente usadas agora são agrupadas por sua finalidade ou intenção. Os grupos são... Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Coleta de dados. Professor, que ferramentas que a gente tem? Brainstorm, né? Que alguns chamam de toró de palpite, né? Entrevistas, pesquisas de mercado são exemplos do ramo de coleta de dados. Está bem organizado isso aí. Análise de dados. Nós temos análise de custo-benefício, análise de valor agregado, análise de desempenho. Estão todos inseridos aqui nesse escopo aqui. Representação de dados. Diagrama de causa e efeito, né? Conhecido também como espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, que a gente aprende lá na gestão da qualidade e na administração, fluxogramas, histogramas, tomada de decisão, tomada de decisão já é outra. Então, até aqui, ó, então aqui eu chamo do que? De representações de dados, por gráficos, né? Tomada de decisão, exemplo, análise de decisão, votação, tomada de decisão. Habilidades de comunicação, comentários, apresentações, relatórios. Habilidades interpessoais e de equipe, importantíssimo. Escuta ativa, gerenciamento de conflitos, inteligência emocional. O número total de entradas, saídas, ferramentas e técnicas aumentou de 618 para 722, 17% de aumento, apesar do agrupamento mencionado acima. Então, apesar de ter esse aumento aí, ele organizou essas ferramentas e técnicas, trazendo uma forma aí mais tranquila de se enxergar. Ok? Então, a sexta edição nos trouxe essas ideias aí de ferramentas. Mais ênfase no conhecimento estratégico nos negócios, né? Mais ênfase no conhecimento estratégico como um todo. Há mais ênfase no conhecimento estratégico e de negócio, incluindo a discussão de documentos empresariais e gerenciamento de projetos. Project Business Documents inclui caso de negócio, plano de gerenciamento de benefícios, termo de abertura importantíssimo, plano de gerenciamento do projeto e medidas de sucesso do projeto. Ok? Plano de gerenciamento de benefícios. O que é? Fica claro que terminar um projeto a tempo, dentro do orçamento e com alta qualidade ainda pode não ser suficiente, né? Às vezes eu faço tudo isso e não consigo entregar aquilo que o cliente queria. Todo projeto precisa alcançar objetivos de negócio e obter benefícios desse trabalho, né? Por que eu vou fazer um negócio que não vai trazer benefício para a minha organização? Assim, os critérios de sucesso do projeto se expandem para atingir esses objetivos. Existem projetos em que os benefícios não aparecem logo após o término do projeto, pode levar anos para o resultado do projeto gerar valor e atingir os objetivos do projeto. Portanto, é responsabilidade parcial do gerente de projetos integrar o plano de gerenciamento dos benefícios no ciclo de vida de projetos e do produto. Olha só, ciclo de vida de um projeto. A gente vai ver isso num módulo à parte. Além disso, o GRIA descreve algumas atividades que ocorrem antes do início do projeto e o papel do gerente de projeto nessas fases anteriores, tá? Então, ele criou o quê? Um plano de gerenciamento de benefícios. Gente, eu não tenho que ver só o projeto em si. Eu tenho que ver quais serão as repercussões, né? Como bem diz o texto,
às vezes um projeto ele não vai ser imediato, né? Ele não vai dar resultado imediato, talvez é no longo prazo. Diagrama de fluxo de dados, né? Cada processo agora contém um novo diagrama de fluxo de dados com uma melhor identificação das entradas e saídas dos processos, bem como ferramentas e técnicas mais adequadas, né? Bacana. Dois termos importantíssimos que a sexta edição nos traz, né? Que é ongoing, execução contínua, né? Coisa de processo, né? Versus processos não ongoing, ou seja, que não são de execução contínua. Diferenciação entre processos que são ongoing, ou seja, execução contínua, ele vai ter que continuar, versus aqueles que não são de execução contínua. Ele necessita de outro processo para tomar pé. Este conceito será enfatizado pela primeira vez no guia PMBOK da sexta edição. Então, dois termos importantíssimos para a sua prova. Ele vai perguntar, você sabe o que significa o termo ongoing, execução contínua? E o não ongoing? O non, né? Non ongoing. É execução não contínua, né? Não contínua. Ok? Muito bem. Então, esses termos são importantes. Esses dois termos aqui é exclusivo da sexta edição. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Nós vamos ter um módulo especial sobre o ciclo de vida. O ciclo de vida tem a inclusão do ciclo de vida híbrido. Só que é esse ciclo de vida híbrido? Como assim? Associado a outros fatores, tá? A outros fatores. Então a gente vai ver isso. Quando a gente vê ciclo de vida, eu já introduzi isso na aula, que é o ciclo de vida híbrido, ok? Então, mais uma novidade da sexta edição. Maior cobertura de gerenciamento dos requisitos. O processo coletar requisitos também tem mais informações. Outra novidade aí da sexta edição. Vamos lá, registro de suposições, né? De hipóteses, de premissas, de verdades, né? Verdades anteriores. Esse novo documento, né? Que é registro de suporte, né? Assumption log, registra as restrições e permissões durante o ciclo de vida do projeto, encerrando as discussões sobre se esses assuntos devem ser tratados no termo de abertura, na declaração do escopo ou em ambos, né? Então, esse registro de premissas ou suposições é crucial para determinar o que vai no termo de abertura. A gente vai ver, gente, ó. Quando eu falar para vocês certinho lá o que é um projeto, vocês vão ver o que é esse termo de abertura. Eu vou detalhar ele para vocês, tá? Ou no escopo ou em ambos. Kit de ferramentas de valor agregado inclui gerenciamento de cronograma agregado para complementar a técnica tradicional do valor agregado, mesmo que a entrega seja atrasada. Melhor distinção entre monitorar e controlar. Capítulo importante. Gente, isso aqui vai vir questão de prova nisso aqui. Então, o PMI, o Instituto, ele veio clarificar, fazer a diferença desses dois termos. O uso do termo controlar foi substituído por monitorar várias vezes, especialmente em processos que envolvem pessoas. Por que, professor, processos que envolvem pessoas, eu vou mudar de controlar para monitorar? Gente, chegou-se à conclusão que as pessoas são incontroláveis. E se eu quiser controlar as pessoas, eu vou perder as pessoas. É melhor fazer o quê? Monitorar. Ter uma visão mais genérica, uma visão mais ampla sobre todo esse processo, tá? Então, vamos lá, ó. O monitoramento envolve a análise contínua do processo do projeto nos níveis de atividade e entregas. O controle utiliza informações do monitoramento para direcionar a tomada de decisão no projeto. Olha como é que o controle ele direciona a tomada de decisão. O monitoramento envolve a análise contínua, ampla. Para se alinhar as pesquisas que mostram que o gerenciamento de projetos está mais relacionado à facilitação e gerenciamento do que o controle, vários processos foram alterados de controlar para monitorar. Comunicações, riscos, engajamentos, partes interessadas também estão focadas nisso. Ó. Eu vou
Controlar a comunicação? Não, vou monitorar. Vou monitorar risco, vou engajar pessoas, não vou gerenciar pessoas, controlar pessoas, né? Então, essas são ideias que a sexta edição traz e eu concordo com ela. Outro negócio interessante da sexta edição é sobre a nossa querida comunicação. A sexta edição faz uma distinção entre a comunicação de comunicações, no plural. A comunicação, como comunicação entre duas pessoas, comunicação. Toda vez que ela fala comunicação, é entre duas pessoas. E comunicações são artefatos, aquilo que a gente vê como e-mails publicados, né, relatórios, são comunicações. Então, toda vez que o nosso querido PMBOK, nosso guia, falar de comunicação, ele está citando o quê? Comunicação entre duas pessoas. Quando ele fala comunicações, ele vai mais além. Ele fala de comunicações mais pulverizadas para mais pessoas. Vamos lá. Nova estratégia de resposta aos riscos. Também é outra coisa que me chamou a atenção. Uma nova estratégia de resposta aos riscos, escalonar, ou seja, escalonar o risco, medir o risco, a algum superior modo que esse risco não seja mais de sua responsabilidade. Uma vez escalonado, uma vez mitigado o risco, o gerente de projetos terá a opção de, duas opções, né? Remover o risco do registro de risco do projeto, se desejado, ele escalonou, ele está mais, veja que não é um controle, né? Ele escalonou, ele geriu. Ou mantê-lo no registro de risco, mas classificando-o como escalonado, atribuído, ou seja, tratado, mitigado, avaliado. É um risco que é possível, mas eu estou sob controle dele. Tá? É nesse sentido. Então, a sexta edição traz essa visão de resposta aos riscos agora, por parte do gerente. Habilidades interpessoais, liderança, comunicação, trabalho em equipe, clima organizacional, cultura organizacional. Então, o apêndice relativo às habilidades interpessoais, existente nas versões anteriores, né, todas elas já traziam, foi excluído, e a descrição das habilidades interpessoais e de equipes adicionadas aos capítulos, principalmente no item gerenciar a equipe, né? Então, essas habilidades elas foram migradas de local. Registro de lições aprendidas com entrada e saída. Gente, importantíssimo isso aqui. O que eu falei para vocês que é o guia PMBOK? Ele se baseia no quê? Nas boas práticas, naquilo que deu certo. E é isso que ele traz, ó. Maior ênfase na documentação e transferência de lições aprendidas. Os gerentes de processo serão incentivados a atualizar o novo registro de lições aprendidas com frequência, e não apenas no final do projeto. A atualização pode ser feita a qualquer momento ao longo do projeto, especialmente no final de cada fase do projeto. Ok? Então, as lições aprendidas, né? O registro não é só mais no final, é em todo o projeto. Para facilitar o quê? Para dar ênfase na lição, no conhecimento aprendido, né? Que é o foco, foi como o PMI nasceu. Baseado no quê? Baseado naquilo que deu certo. Tá ok? Muito bem, pessoal. A gente encerra por aqui essa comparação entre a sexta edição e as outras edições, principalmente a quinta edição, tá? Aquele quadrinho lá que muda a nomenclatura da quinta para a sexta edição, gente, aquilo ali, grande chance de cair em concurso, tá ok? Então, tudo bem. Por aqui é só, tá? Vamos encerrar essa aula aqui. Fiquem com Deus, forte abraço e antes, né? Lembrando aqui, lógico, fiquem com Deus sempre, né? Nós temos aulas grátis no nosso site, temos o guia de estudo, Personal Coach, temos banco de questões e temos aqui o nosso telefone da central de atendimento, que também é o WhatsApp. E eu peço, né, se você gostou, né, aí, avalie positivamente essa nossa aula aí, que é muito importante para a gente, tá ok? E se tiver algum tipo de crítica também, é só nos enviar também, ok? Fique com Deus e até a próxima! Clique like.